A receita que nós vamos fazer esta semana são estes bolinhos deliciosos de amêndoa. Eles são assim crocantezinhos por fora e lá por dentro super úmidos, quase cremosos. Eu conheço-os como petit four de amêndoa, mas dependendo da vossa região, eles podem ser conhecidos por outros nomes. Além de serem mas mesmo super fáceis de fazer, são um excelente aproveitamento de claras e têm outra grande vantagem, é que eles são naturalmente sem glúten e sem lactose. Tradicionalmente, estes petit four de amêndoa só levam 3 ingredientes: claras, açúcar em pó e amêndoa ralada ou farinha de amêndoa, como quiserem chamar. Se quiserem juntar a estes ingredientes algum outro elemento de sabor, podem, por exemplo, baunilha, canela, raspa de algum citrino. Eu vou juntar um pouco de raspas de limão porque eu adoro limão e amêndoa juntos e acho que torna estes petit four um pouco mais aromáticos, mas é opcional, eles só com amêndoa já vão ficar ótimos também. Para fazer a massa, vão começar por colocar a farinha de amêndoa e o açúcar em pó peneirado para certificar que não há nenhum grumo numa tigela. Envolvem muito bem, depois só temos de juntar as claras sem bater nem nada e misturar. Coloquem para aí mais ou menos uns 2/3 das claras, mexem e depois vão colocando pouco a pouco até que a mistura fique numa pasta espessa. Vocês devem conseguir pegar na massa com a colher e ela deve ficar firme o suficiente para aguentar na colher, mas quando vocês tocarem com o dedo, não deve vir massa atrás pegada no vosso dedo, mas deve deixar um pequeno resíduozinho de umidade no vosso dedo. Se vocês virem que ela está demasiado seca, vão juntando um pouquinho de clara. E quando já tiverem então a vossa massa prontinha, é só colocarem num saco de pasteleiro, de preferência um saco de pasteleiro que seja resistente. Se não, o melhor, se só tiverem daqueles descartáveis, é usarem um saco dentro do outro e um bico em forma de estrela. Eu estou a usar o bico 1M da Wilton. E agora é só fazerem os formatos que quiserem num tabuleiro forrado com papel vegetal. Vou-vos deixar aqui alguns exemplos. O formato mais tradicional talvez seja um formato de concha. É simplesmente apertar um pouco o saco e depois fazer assim uma pequena ondinha com a massa. Vão ficar assim, neste formato, depois de cozidos. Se quiserem fazer uma coisa mais simples, só do género de umas florinhas, é só apertarem o vosso saco na vertical e deixarem que saia um montinho de massa. Depois de cozidos, vão ficar assim. Podem ainda fazer umas rosetas, tanto começando por fora e completando por dentro, como começando por dentro e vindo à volta com o saco para completar a roseta por fora, que depois de cozidas vão ficar assim. Ou se preferirem, podem apenas fazer umas tirinhas que depois de cozidas vão ficar com este aspecto. Na verdade, o formato aqui é o que menos importa porque elas vão ficar deliciosas de qualquer maneira. Antes de cozerem, vão ter que deixar repousar os vossos tabuleiros, que é para a massa secar um pouquinho e ganhar ali um pouquinho de uma crosta. Vocês deixam-na secar mais ou menos entre meia hora a 1 hora a temperatura ambiente. Passado esse tempo, então ligam o forno nos 200 graus e cozem durante mais ou menos 5 minutos. É super rápido, não as deixem queimar, nem as deixem cozer demasiado, senão elas depois vão ficar secas e vai-se perder aquela umidade no meio. Assim que ficarem com estes pontinhos douradinhos e que a massa já não aparente estar brilhante, que fique opaca, é sinal que estão cozidas. Se quiserem, também podem fazer uma coisa que é bastante habitual com esta massa, que é antes de levar ao forno, pressionar nos petit four ou um pouquinho de cereja cristalizada ou uma amêndoa inteira. Desta vez eu decidi fazê-las simples, mas deixo-vos também essas ideias. Também é costume pincelar estes petit fours com alguma coisa que lhe dê brilho. Eu decidi não fazê-lo porque eu acho que eles ficam um bocadinho pegajosos, mas se quiserem fazer isso é muito simples. Precisam de o brilho neutro, que é uma coisa que se compra em lojas de pastelaria ou lojas de cake design, ou se não tiverem podem usar simplesmente geleia de alperce ou geleia de marmelo ligeiramente diluída com um pouquinho de água e aquecida para ficar mais fluida, e assim que tiram os vossos petit fours do forno, com um pincelinho é só pincelarem para elas ficarem brilhantes. De qualquer maneira, com amêndoa, sem amêndoa, com cereja, sem cereja, com brilho ou sem brilho, estes petit fours são uma pequena maravilha. Eu adoro. Se vocês gostarem de amêndoas, vão adorar também. Eles são viciantes.
viciantes. Esta textura, este sabor, tão bom. É daqueles que é impossível comer só um, estão a ver? Adoro. Vocês façam e depois contem-me o que é que acharam. Até para a semana. Tchau!